Olá, querido, graça e paz, que Deus te abençoe poderosamente. Chegando mais uma vez com mais uma porção das Escrituras Sagradas. Dessa vez está registrado na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, a partir do versículo 10. Olha só o que está escrito na Escritura Sagrada. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades e contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Portanto, tomai as armaduras de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficai firme. Estais, pois, firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, calçando os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual poderás apagar todos os dados inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo com toda oração e súplica no Espírito, vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Querido, nós, brasileiros, estamos em uma guerra. Só que essa guerra é uma guerra pela verdade. A verdade, ela sempre vem. Pode até estar oculto por um período, pode até tentar esconder por um momento, mas é certo que a verdade ela vem, e a palavra de Deus diz no Evangelho de Jesus, segundo escreveu o evangelista e biógrafo João, capítulo 8, versículo 32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando eu olho para esse texto extraordinário, magnífico, escrito pelo nosso querido, amado apóstolo Paulo, para uma igreja, Paulo fala sobre o revestimento, que nós devemos estar revestido, estar fortalecido. Paulo fala também que a nossa força ela vem do Senhor. Quando ele diz, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. O apóstolo Paulo bem sabia que iríamos passar por dias difíceis, momentos difíceis, em que a nossa confiança, a nossa fé, a nossa força, ela tinha que estar em Cristo Jesus. Então ele diz, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. E ele prossegue dizendo, revesti-vos de toda a armadura de Deus. É interessante que o apóstolo ele fala que a nossa luta não é contra sangue, contra carne, mas contra os principados, potestade que habita nas regiões celestiais. Todos os príncipes, todos os impérios das trevas, essa é a nossa luta. O império das trevas está atuando, né, no nosso país, com ideias, com divergências, com guerras de opinião, guerras, batalha que nós enfrentamos. Só que precisamos entender que o mundo espiritual está em guerra, estamos em batalha. E para vencermos essa guerra, nós precisamos estar firme, revestido de toda a armadura de Deus. Aí o apóstolo Paulo, sabiamente, muito inteligente, ele vai usar a figura de um soldado romano sobre as armaduras que um soldado romano usava para ir para uma guerra, para ir para uma batalha. E o soldado romano, a primeira armadura que eu quero ressaltar, que eu quero destacar aqui, é o capacete. O capacete ele é de suma importância para uma guerra, para uma batalha.
de um soldado. O capacete protegia a mente, protegia a cabeça do soldado, caso ele tivesse uma queda, batesse com a cabeça no chão, impossibilitava de cometer alguma lesão na sua mente, alguma quebradura na sua mente, danificar a sua mente. Levando para o mundo espiritual, a nossa mente precisa estar voltada para as coisas espirituais. Por isso que Paulo, escrevendo em outra carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 2, não vos conformei com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Paulo também escrevendo em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 16, quem o homem para instruir a Deus, mas nós temos a mente de Cristo. A nossa mente precisa estar voltada para as coisas de cima. Quando Paulo escreve em Colossenses capítulo 3, ele diz, pensai nas coisas que são de cima, olhai para as coisas que são de cima. A minha mente, a sua mente, precisa estar com o capacete da salvação para que não venha ser infiltrado pelos ataques, pelos dados inflamados, pelas setas na nossa veia cerebral e venha nos tirar o foco da presença de Deus. O apóstolo Paulo também, ele fala sobre o colete, né, que um soldado romano vestia esse colete. Esse colete, ele protegia a sua frente, o coração e protegia as suas costas para que não sofresse uma flechada, um ataque do seu inimigo. Querido, o seu coração precisa estar protegido. O profeta Jeremias, capítulo 17 do seu livro, versículo 10, que diz que Deus esquadrilha o coração. Deus, ele sonda o coração. Mas no capítulo 17, versículo 5, ele diz que enganoso é o coração. Então, o nosso coração, muitas das vezes, sendo a sede de todas as nossas emoções, vai tentar nos levar para algum sentimento que foge da palavra, para algum sentimento que vai nos fazer ter complexo de inferioridade, ter crise de ansiedade, depressão, por conta do sentimento. Mas a palavra ela vai além do sentimento. Então protege o teu coração. O soldado romano também ele usava um cinto que protegia o seu corpo, segurava ali a sua roupa e também segurava a espada que colocava do lado. A espada fala de batalha, fala de guerra, né? A espada é a Bíblia, pois a Bíblia diz em Hebreus, capítulo de número 4, versículo 12, porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz, ela é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, ou seja, de dois fios, aquela espada que corta para lá, que corta para cá. As armas, Paulo diz em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4, as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir. Então, a Bíblia é, de fato, a palavra de Deus, a infalível, a inerrante, a poderosa, a sacrossanta, a palavra de vida eterna. Então, o soldado, todo militante em uma batalha, ele precisa ter a sua espada, ele precisa ter a sua arma. E a nossa arma hoje é a poderosa palavra de Deus. E o soldado romano também usava um escudo. Esse escudo ele botava nas suas mãos e vinha no braço, vinha até o cotovelo e protegia. Com uma mão, ele pegava a espada, que é a palavra, com a mão, com uma outra escudo. Quando o soldado vinha com a espada para lutar, ele colocava o escudo, alabiaçubi calabarai, sebe, renevassabe calasto e for. Ele colocava o escudo na frente. Esse escudo protegia o teu rosto para não sofrer ferimento, ataque. Então, ao mesmo tempo, a espada em uma mão, que é a palavra, o escudo no outro lado, que é a fé. A fé.
Hebreus, capítulo de número 11. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 6. É necessário que aquele que se aproxima de Deus crer que ele existe e é galardoador daqueles que o buscam. Precisamos ter capacete, cabeça protegida dos ataques dos dardos inflamados de Satanás. Precisamos ter o colete, a coraça do lado, protegendo as nossas costas, protegendo o nosso coração. Precisamos ter a espada nas mãos, que é a Bíblia, a palavra do Senhor. Precisamos ter o escudo da fé, que é a fé, protegendo o nosso rosto. Avançamos. Quando o soldado vier para te atacar, você protege com o escudo, com a espada nas mãos, e você se torna invencível. E ninguém pode vencer. E tem outro elemento que Paulo fala sobre a sandália. A sandália que um soldado romano colocava era uma sandália de couro. Ao mesmo tempo, era uma sandália de borracha, flexível. Quando eles pegavam, passavam naquela cidade, naqueles local difícil, aquela sandália, ela tinha dificuldade para escorregar. Então dava um equilíbrio maior para o soldado. A sandália fala do evangelho. Calçai os pés na preparação do evangelho. Paulo diz em Romanos, capítulo de número 1, versículo 16, não me envergonhe do evangelho, pois ele é o poder de Deus para a salvação, tanto dos judeus, tanto dos gregos, dos bárbaros, dos gentios. O evangelho de Jesus, ele transforma. Então Paulo está dando diretriz para nós, dando entendimento, que a nossa luta não é contra o irmão, não é contra a irmã, não é contra igrejas, pastores não é luta contra outros pastores, bispo contra outros bispos, apóstolo contra... Não. A nossa luta é muito maior do que isso. A nossa luta não é uma ideia, uma divergência de opinião, nem é uma guerra política que nós estamos enfrentando no nosso país, onde as pessoas só pensam em uma causa, não. O mundo espiritual, ele existe, o mundo espiritual está atuando, o mundo espiritual está acontecendo. Satanás e os seus demônios estão trabalhando, mas a igreja precisa alavar sui kende, relebria súria calabarai, na calachando. Eu sinto a presença do Eterno nesta manhã para dizer, eu venho trazer uma palavra revestível hoje de toda a armadura de Deus. Interessante que Paulo, ele diz, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. A nossa força, ela vem do Senhor. Paulo diz em Filipenses, capítulo 4, versículo 13, posso todas as coisas naquele que me fortalece. A força nossa vem do Senhor. As armas, segundo Coríntios 10, 4, as armas da nossa milícia não são carnais, são poderosas em Deus para destruir, para desfazer, para destruir as forças do inferno. A igreja do Senhor, ela não pode entrar em conflito humano. A igreja do Senhor, ela é invencível. A igreja, ela é noiva do Cordeiro. A igreja do Senhor está além. Então, que o Senhor venha abrir a nossa visão, os nossos olhos espiritual, para entendermos que estamos de uma guerra. E essa guerra é uma guerra por conta da verdade. A verdade, ela vai vir. Pode passar o tempo que for, pode até ocultar por algum período, mas não pode ocultar a verdade para sempre. Dito isto, com esta palavra, eu entendo que eu posso evitar
algumas divergências, algumas batalhas, entender que o mundo é espiritual. Ele entende, ele existe, melhor dizendo. Então, quando Jesus disse que tu és Pedro, em Mateus capítulo 16, versículo 18, tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja. A origem do nome de Pedro, pétula, pedra, rocha. Jesus, ele é a rocha ferida lá de Êxodo, lá de Número também. Ele é a rocha ferida. Então, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, porque não temos que lutar contra a carne, contra sangue, mas sim contra os principados e potestade que habita na região celestial. Satanás vai fazer de tudo para você não ter posse, para você não tomar posse dessa porção nesta manhã. As escrituras sagradas, a palavra de vida eterna. Querido, que essa porção das escrituras sagradas, nesse dia de hoje, venha entrar no teu coração e fazer proeza em sua vida. Deus abençoe a tua vida. Deus abençoe a tua casa e o teu ministério. Fique com essa porção. Tenha um ótimo dia, em nome de Jesus.